Cadeirante investidor iniciante, inclusão social. Prazer estar mais um dia aqui para falarmos de temas importantes. Hoje eu quero falar sobre os povos originários, 19 de abril, Dia do Índio, os povos originários do Brasil, a importância desse povo para a nossa sociedade e às vezes são inclusos dos seus direitos, o direito das suas terras, da sua tradição, que para mim, meu ponto de vista, foi roubado, e tem temas muito importantes aqui que eu quero trazer hoje. O povo indígena são reconhecidos pela ONU como povo originário, o herdeiro da terra, e os descendentes dos povos que viviam em determinada localização no Brasil. Então vamos tomar o nosso café com cadeirante. Meus amigos, hoje é um tema muito importante. População indígena. Hoje existe 1.693.535 habitantes, que representa 0,83%, A maioria está no norte, na Amazônia, da população indígena. Olha que coisa engraçada. Antigamente, quando todo mundo sabe, cara, que os portugueses vieram aqui, colonizaram, exploraram as nossas riquezas, como exploraram os povos indígenas, Aqueles povos não viviam em bando, eles tinham uma sociedade, Mesmo naquela época, os povos viviam como forma organizada e sociocultural, então era tipo podemos dizer, uma democracia do jeito deles, No século XV já existia o povo indígena no Brasil, os portugueses chegaram no século XVI, Eu acho que aí está um grande problema. Segundo a ONU, como eu já falei, o povo indígena é reconhecido como herdeiro da terra, e hoje a gente vê aquela briga, para marcar o território indígena que está lá no Senado, na Câmara de Deputados, aquela luta toda. E infelizmente esses povos foram destruídos, posso dizer assim. O povo que era dono da terra e perdeu sua terra, não como foi comprada legalmente, mas foram roubadas, essa é a verdade. E o povo naquela época foram explorados, foram mortos pelos portugueses, né? Eu sou um cara muito, digamos assim, eu sou um cara muito rígido, Talvez rígido, não sei nem a palavra certa, mas eu não engulo nada dessas coisas aí. Português é bonzinho, é o povo europeu, é o povo querido, os Estados Unidos, os estadunidenses, esse povo maravilhoso. Para mim esses povos só trouxeram tragédia e miséria para não só o povo indígena, mas se a gente for pegar o mundo por países, na África e na Ásia, eles trouxeram destruição, para tomar a riqueza dos povos. Até hoje existe colônia aí. Aqui a gente vê aqui, em cima aqui, colônia francesa aqui. Para mim não tem necessidade de existir isso. Aquela terra pertence à Venezuela, ao Brasil, para meu ponto de vista. Isso é meu ponto de vista, cara. Eu vou deixar aqui sempre o meu ponto de vista. Não tem necessidade de ele estar com território aqui ainda.
né? Porque, sinceramente, eu falo português aberto, a gente fomos roubados, nossa terra foram roubados, nossos direitos foram roubados, né? E eu vou lutar aqui só pela inclusão, não só como pessoa deficiente, né? Mas toda aquela classe que precisa de inclusão, né, social. Eu vou estar aqui para lutar. A gente viu recentemente, né, o que fizeram com a terra no Yanomami, os povos morrendo de fome. Eu acho que a pessoa se preocupa tanto e tem que se preocupar mesmo com esse povo que está sofrendo na África com fome. E os povos aqui praticamente no nosso quintal, podemos dizer assim, né? O massacre dos Yanomamis, né? Os povos originários que estão na sua terra, aí chega o garimpo ilegal e toma suas terras, os fazendeiros, desmatamento, né? Eu estava vendo uma matéria, né? Eu não gosto de ler um livro assim específico, eu gosto de ler vários aqueles assuntos que me interessam assim. E eu vi uma matéria falando que a mata, a Amazônia, ela é tão organizada pela forma que o povo indígena cuidava da Amazônia, né? Você vê aquele habitat todo ali, aquilo ali era a forma deles lidar com a terra, que você vê aquele ecossistema maravilhoso, né? Que tem ambição de vários países e meter a mão, né? Até hoje, em pleno século, no mundo moderno, eles ainda não abrem mão, né, pela riqueza que tem, as riquezas minerais que tem nessas terras. Né, e hoje eu gostaria de. Hoje eu achei um tema interessante porque os indígenas precisam de inclusão. Né, são os povos que foram renegados, né, destruídos, massacrados, sua tradição até hoje. A gente quer mudar de uma certa forma, quer mudar com as suas tradições, sua língua, eles têm as línguas próprias deles, né? E eu fico imaginando assim, às vezes eu sou um cara meio imaginário assim, eu fico imaginando, né, como for o massacre. Eu imagino quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham arma de fogo, né? E com a ambição de tomar o ouro e a prata do povo indígena, o que não aconteceu, né? A violência descabida, né? Que eu acho engraçado que esses povos às vezes é até celebrado, né? Pela maioria das pessoas que acha, eu fico só olhando as pessoas, eu sou descendente de europeu, eu sou descendente de português, de italiano. Cara, a gente é descendente de indígena. Nós somos o povo originário que habita nessa terra e nossos costumes e nossa tradição foram roubados. A gente não vivia de qualquer forma como um selvagem pelo meio do mato. Comprovado que existia uma sociedade naquela época. Os povos eram organizados, viviam uma sociedade, então eles entraram aqui e destruíram aquela sociedade, né, pelos seus interesses na riqueza, né, se apropriaram dos bens daqueles povos. Então isso quer dizer que foram roubados, né, que o Brasil não foi descoberto quando os portugueses tiveram aqui e proclamaram, né, aquela blá 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 todo que a gente vê nos livros aí, nas escolas. O povo, o Brasil já existia, já tinha, o Brasil poderia ser descoberto se ele chegasse aqui e não tivesse ninguém, né? Fosse uma terra, uma selva abandonada aí, que não tivesse habitante nenhum. No litoral, que só no litoral que eles chegaram aqui, que foi aqui na Bahia, né? Como diz a história, eu acho que é verdade. Só naquele litoral ali existe 1 milhão de povo indígenas, né? 1 milhão de habitantes, né? Hoje a maioria dos povos indígenas se encontra na Amazônia. São os habitantes originários. Eu estava presente aqui antes da chegada, né? No século
no século XV já existia uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil. Alguns indígenas no Brasil, né, algumas tribos, eu anotei aqui, Guarani, Ticuna, Coinguaras, Macuxi, Yanomami, Terena, Guajajara e Chavante, são algumas da tribo que já existiam. Há mais de 260 povos indígenas no Brasil, a maioria vivia na região norte, como eu falo, aqui na Bahia aqui. Tem uma grande origem indígena, né? Às vezes as pessoas acham que aqui só tem negro, mas tem muitos, como é que diz? Tem uma grande ali, principalmente ali no sul do Brasil, se eu não me engano, ali tem uma grande população indígena, né? E eu acho que hoje o que eu queria deixar claro era isso, né, velho? Que o povo indígena é importante, né? O povo originário merece a demarcação da terra deles, né? Eles têm direitos, né? Aí o governo sabe o que tem que fazer, afinal eles são pagos para resolver essas coisas, para fazer, né? E não é justo, tipo aqui moro aqui, o cara simplesmente chega aqui, rouba minha terra, rouba a casa, eu tenho um terreno marcado, tudo certinho, o cara chega lá, invade, constrói, e o meu direito sobre aquela terra, onde é que fica? A mesma coisa é o que acontece hoje, né? Os portugueses simplesmente chegaram aqui, invadiram tudo, tomaram tudo, depois foram vindo holandeses, espanhóis, essa raça aí, chegaram aqui, destruíram tudo, fizeram o que eles achavam melhor. E era isso. Queria falar um pouco hoje, como é o dia do índio, né? Que a gente sempre. Antigamente a gente ia na escola e pintava, né? Tinha um desenho lá, um menininho índio, né? A gente pintava. E essa é a real história, né? Para mim, povo que foi escravizado pelos esses portugueses que chegaram aqui. Um dia eu estava assistindo, gosto de assistir muito podcast, né? E tinha um cara lá falando que ele agradecia a Deus que a estrutura da sociedade brasileira foi feita pelos portugueses, não pelos indígenas. Olha o preconceito da fala do cara, velho. Talvez se a nossa estrutura de governança, se a nossa democracia fosse constituída pelo povo indígena, não tinha como é que eu posso dizer para não ser agressivo, essa corrupção, né, essa bagunça que é hoje no Brasil, né? Porque o brasileiro, eu acho que eu tenho sempre uma coisa comigo, eu acho que o brasileiro ele tem uma admiração maior pelo povo de fora do que pelos habitantes do Brasil, né? E os portugueses, Ave Maria, o povo fala dos Estados Unidos como se fosse. Eu fico imaginando porque esses povos tudo não se muda e vai morar lá, né, cara? Que é tantas admiração que eles têm por esses lugares. E às vezes despreza nossas tradições, né? O povo indígena hoje é a prova disso. Ontem eu estava vendo o pronunciamento da ministra acho que é do povo indígena lá, ela falando, ela é indigenista, falando no Ministério Indigenista, se eu não me engano, desculpe se estiver enganado, e ela falando, né, eu prestei muita atenção na fala dela. Hoje são médicos, são prefeitos, como ela é deputada, vereadores, prefeitos, governantes, né?
Hoje muitos saem para fazer faculdade, mas nunca esquece uma coisa que eu admiro muito neles, que ele nunca esquece de onde eles veio, né? E às vezes a gente precisa ter essa lembrança de onde nós viemos, da nossa cultura, né? E não prestigiar a cultura de que nos invadiram, nos roubaram, né? Nós somos um povo que fomos colonizados pelos colonizadores europeus, que como fizeram com nós, foram lá na África, destruíram tudo. Hoje o país vive na miséria e eles vivem bem por causa da riqueza que eles tiraram desses povos. Né, meus amigos? Hoje foi dia de inclusão social e eu gostaria de trazer essa reflexão para nós. Sextou com moderação, cadeirante investidor iniciante, inclusão social. Se você gostou desse vídeo aí, comente, se inscreva, compartilhe. Né? Se você não concorda com nada que eu falei aqui, critique. Se você discorda, aqui é para você discordar mesmo, você criticar, você elogiar, você falar o que está sentindo. Apesar de muitos estar dizendo aí que o Brasil quer acabar com a liberdade de expressão nas redes sociais, isso é uma grande mentira. O governo quer acabar com a mentira nas redes sociais, né, com as fake news, não com a verdade. Você falar a verdade, você tem a liberdade que tem aqui no Brasil. Então comente aí, compartilhe, critique, fala o que você não, o que eu falei aqui, que você discorda, que você não achou certo, e me diga o jeito certo, beleza? Tamo juntos, camaradas e companheiros, e viva o povo indígena, o povo originário do Brasil.